Você já viu alguém ser humilhado só por ser invisível? Maria, a empregada doméstica de jaleco surrado, sabia bem esse gosto amargo. Toda manhã, enquanto o doutor Carlos, dono daquela casa luxuosa e do ego maior ainda, passava por ela sem um bom dia, Maria abaixava os olhos, mas não a cabeça. Até que um gesto silencioso dela faria aquele homem arrogante engolir em seco. E todos na sala testemunhariam a revanche mais discreta que já viram. A casa do doutor Carlos era um reflexo do seu dono. Imponente, gelada e cheia de cantos que pareciam repelir calor humano. Maria, porém, conhecia cada detalhe daqueles corredores de mármore. Sabia qual degrau rangia, qual janela batia com o vento e até o horário exato em que o sol iluminava a sala de estar, como um breve abraço. Ela trabalhava ali há 10 anos, varrendo poeira, lavando mágoas alheias e ouvindo, sem nunca ser ouvida. Ninguém notava suas mãos calejadas consertando a torneira que pingava ou seu jeito silencioso de reorganizar os livros do médico exatamente como ele gostava. Capas alinhadas, títulos em ordem alfabética. Maria não reclamava, mas observava tudo. Os pacientes que saíam com os olhos vermelhos, as conversas de corredor sobre diagnósticos caríssimos, o jeito que o Dr. Carlos tratava os inferiores, categoria que, para ele, incluía até o cachorro da família. Sua humildade, porém, escondia uma mente afiada. Enquanto servia café com biscoitos para as visitas importantes, ela absorvia termos médicos, nomes de remédios e até anotava mentalmente os erros do médico, como quando ele confundia dosagens em suas ligações apressadas. Maria nunca interferia, mas guardava cada detalhe. Afinal, numa casa onde todos olhavam para baixo, era fácil subestimar quem sempre estava lá. O Dr. Carlos Albuquerque não era apenas um cirurgião renomado. Era um monumento ambulante de alta importância. Seus ternos italianos, o relógio suíço que checava a cada 5 minutos e o sotaque afetado ao dizer "meu consultório em Miami" revelavam mais sobre ele do que seus diplomas. Para ele, Maria era como um móvel antigo da casa. Útil, mas invisível, merecendo no máximo um olhar de soslaio quando esquecia de servir seu café exatamente às 7h15. Seu desdém, porém, ia além da indiferença. Ele corrigia Maria em público. Não é xícara, é chávena. Como se cada palavra dela fosse um erro a ser extirpado. Os pacientes riam por educação, mas alguns baixavam os olhos, incomodados. O pior era quando ele a interrompia com um "Deixe que eu faço, Dona Maria", ao ver ela operar o aparelho de café expresso, como se suas mãos fossem incapazes de qualquer tarefa além de esfregar pisos. Por trás da fachada de profissional brilhante, porém, havia um detalhe irônico. O Dr. Carlos dependia de Maria mais do que admitia. Era ela quem encontrava suas chaves perdidas, lembrava dos aniversários da família e até consertava a impressora quando ele, em seus ataques de frustração, a chutava. Mas naquele dia, seu desprezo atingiria um novo patamar, e Maria estava pronta para virar o jogo sem dizer uma única palavra. A cena se desenrolou numa manhã de terça-feira comum, enquanto o Dr. Carlos revisava exames na varanda. Sem levantar os olhos do tablet, esticou o braço com o copo vazio e balançou-o no ar como quem chama um garçom. "Água, gelada, e sem gelo desta vez", ordenou, num tom que transformava um pedido simples numa reprimenda velada. Maria pegou o copo em silêncio, mas seus dedos apertaram levemente o vidro. Ao voltar com a água perfeita, sem gelo, como ele gostava, ouviu o comentário que escorria desdém. "Demorou menos que da última vez. Está evoluindo, Dona Maria." O médico sorriu para sua própria graça, enquanto a secretária ao lado dele riu por obrigação. Maria apenas assentiu, mas seu maxilar tensionou por um segundo ao depositar o copo na mesa com um cuidado quase exagerado. Na cozinha, enquanto lavava a louça, Maria observou pela janela o reflexo do Dr. Carlos no vidro. Ele agora explicava algo à secretária com ares de superioridade. Seu coração bateu mais forte, não de raiva, mas de uma certeza que crescia.
Um dia, ele aprenderia que humildade não era sinônimo de fraqueza. E quando esse dia chegasse, seria sem gritos, sem revolta, apenas com a quieta eloquência dos fatos. Enquanto secava as mãos no avental, Maria não revidou o comentário do médico. Nunca o fazia. Seus olhos, porém, registraram cada detalhe. O jeito que ele torcia o nariz ao beber a água, como se esperasse encontrar algum defeito, e a pressa com que entregou o copo vazio de volta a ela, sem um obrigado. Esses gestos eram fichas que ela arquivava mentalmente, compondo um dossiê invisível de pequenas humilhações. Nas semanas seguintes, Maria transformou-se numa sombra atenta. Aprendeu os códigos da máquina de café que o médico tanto prezava, decorou os nomes dos medicamentos que ele receitava errado quando estava cansado e até memorizou a senha do computador onde ele guardava artigos importantes. Enquanto isso, o Dr. Carlos continuava seu teatro de superioridade, alheio ao fato de que a mulher que considerava apenas uma empregada estava decifrando cada uma de suas fraquezas. Seu silêncio, porém, era estratégia, não submissão. Nas madrugadas em que ficava arrumando a biblioteca, Maria estudava os livros médicos empoeirados. Quando todos dormiam, praticava no equipamento de pressão arterial esquecido no consultório. Ela sabia que seu valor não precisava ser anunciado. Como uma semente sob o concreto, cresceria no momento exato, rompendo as pedras do preconceito sem fazer barulho. Enquanto o Dr. Carlos atendia pacientes na ala nobre da casa, em sua clínica particular com paredes de carvalho e diplomas importados, Maria movia-se nos bastidores como um relógio humano. Das 5 às da manhã, quando acendia a primeira luz, até às 23 horas, quando recolhia o último copo de uísque deixado na mesa, suas mãos trabalhavam em silêncio. Ela sabia que cada toalha impecável, cada instrumento médico esterilizado e cada xícara aquecida na temperatura exata eram peças essenciais do teatro de perfeição que o médico montava. O contraste era gritante. Ele usava luvas cirúrgicas descartáveis. Ela lavava as mãos até a pele rachar no inverno. Ele falava de protocolos e padrões internacionais. Ela dominava na prática como estancar um sangramento com panos limpos ou improvisar um curativo quando o kit médico sumia. Enquanto ele cobrava fortunas por uma consulta de 15 minutos, Maria doava horas extras sem cobrar, consertando desde o vestido de noite da esposa até o brinquedo quebrado do filho do porteiro. Mas o maior paradoxo estava nos detalhes. O médico que pregava sobre saúde preventiva nunca notou como Maria ajustava a alimentação da casa quando seu colesterol subia, ou como escondia o saleiro quando sua pressão arterial disparava. Ela cuidava da saúde dele mais do que qualquer plano médico, enquanto ele sequer sabia seu nome completo. Para ele, ela seria sempre apenas Dona Maria, a sombra útil que mantinha seu mundo perfeito funcionando. O momento chegou durante um jantar importante, quando o prefeito e sua esposa visitavam a casa para discutir um projeto de saúde pública. Maria servia os pratos com precisão milimétrica, até que, ao oferecer o vinho tinto, o Dr. Carlos ergueu a mão com dramaticidade. Não, não, Dona Maria, disse em voz alta, fazendo todos à mesa olharem. Este é um Bordeaux, 1982. Deve ser servido a 18 meros, não nesta temperatura de suco de caixinha. Os convidados riam constrangidos enquanto o médico prosseguia, transformando Maria em aula pública. Veja, a garrafa deve ser segurada assim. Suas mãos grossas de trabalho, habituadas a carregar baldes pesados, foram manuseadas como objetos de estudo pelo médico, que as girava com ar professoral. A esposa do prefeito baixou os olhos para o prato, incomodada, enquanto Maria mantinha uma expressão impassível, mas seus dedos tremiam levemente ao segurar a bandeja. Ao retornar à cozinha, Maria olhou fixamente para a garrafa de vinho rejeitada. Pela primeira vez, uma faísca de rebeldia surgiu em seus olhos. Enquanto o Dr. Carlos discursava sobre padrões de excelência, ela sussurrou para si mesma os nomes dos medicamentos que ele havia errado naquela semana. Informações que, num outro contexto,
valeriam mais que qualquer vinho caro. O palco estava armado. Faltava apenas a hora certa para ela deixar de ser plateia. Foi durante uma consulta crucial com um empresário influente que o eletrocardiógrafo de última geração do Dr. Carlos começou a pifar. As linhas no monitor, que deveriam mostrar batimentos cardíacos regulares, transformaram-se em zigue-zagues caóticos. "Isso é impossível", rosnou o médico, batendo no aparelho como se a arrogância pudesse consertá-lo. O paciente, visivelmente nervoso, agarrou os braços da poltrona enquanto o médico digitava comandos frenéticos no teclado, sem sucesso. Maria, que entrava para servir água, viu a cena e reconheceu imediatamente o problema. Era o mesmo defeito que ocorrera 3 semanas atrás, quando o técnico fez a manutenção e ela, limpando o consultório, observava o conserto. Enquanto o Dr. Carlos ligava para a assistência técnica, que só chegaria em 2 horas, ela notou o suor escorrendo em sua têmpora. O empresário olhava o relógio, impaciente. Sua agenda valia mais que a do médico. Num canto da sala, a solução estava diante de todos, mas apenas Maria a enxergava. O manual do equipamento, que o médico nunca abriu, estava empilhado com revistas médicas não lidas. Seus dedos coçavam para agir, mas ela esperou, não por hesitação, mas para que o médico esgotasse todas as alternativas. Quando ele finalmente admitiu, constrangido, que teriam que remarcar a consulta, Maria deu um passo à frente. "Posso tentar, doutor?", ofereceu mantendo a voz baixa, mas sem rastro de dúvida. O silêncio pesou na sala quando Maria se aproximou do equipamento. O Dr. Carlos abriu a boca para protestar, mas antes que dissesse algo, suas mãos hábeis já tinham virado o aparelho e localizado um pequeno botão de reset, detalhe que o manual explicava na página 12. Com um clique preciso, o monitor piscou e as linhas caóticas se reorganizaram em ritmo cardíaco perfeito. "Às vezes a conexão fica instável", murmurou ela, como se estivesse comentando sobre o tempo. O empresário arregalou os olhos, primeiro para o aparelho funcionando, depois para Maria. "Você trabalha na área médica?", perguntou impressionado. Antes que ela respondesse, o Dr. Carlos interveio com uma risada forçada. "Dona Maria tem habilidades manuais." Mas sua voz perdeu a firmeza ao notar o olhar penetrante do paciente. Um homem acostumado a reconhecer verdadeira competência. Maria apenas ajustou o cabo do eletrodo com cuidado profissional e recuou como se não tivesse feito nada extraordinário. Naquele momento, a hierarquia invisível da sala desmoronou. Enquanto o médico recolhia seu orgulho ferido e reiniciava a consulta, o empresário não tirou os olhos de Maria. Ela, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja de água com a mesma discrição de sempre, mas agora carregava um segredo perigoso. Todos haviam visto que naquela casa o verdadeiro conhecimento nem sempre vestia jaleco branco. O Dr. Carlos apertou os dentes ao ouvir o paciente dizer, enquanto ela saía: "Sua assistente é excepcional." Assim que a porta do consultório se fechou atrás do empresário, o Dr. Carlos explodiu. "Quem te autorizou a mexer em equipamentos caríssimos?", vociferou, seu rosto rubro de raiva e vergonha. Ele bateu o punho na mesa, fazendo os instrumentos tremerem. Aquele botão qualquer um teria encontrado. Mentiu descaradamente, já que passaram 20 minutos sem percebê-lo. Maria permaneceu imóvel, seus olhos baixos escondendo uma centelha de desafio. Os outros funcionários trocaram olhares significativos. A enfermeira Raquel, testemunha da cena, tossiu discretamente. "Na verdade, doutor, foi ela quem resolveu quando o técnico veio mês passado." O médico cortou seu comentário com um gesto brusco, mas o estrago estava feito. Sua autoridade incontestável rachava como o verniz de móvel velho. "Isso não se repete", rosnou, apontando o dedo para Maria, que apenas assentiu com uma calma que o enfurecia ainda mais. Ao sair, porém, Maria permitiu-se um pequeno sorriso ao ouvir os sussurros no corredor. "Ela salvou a consulta do chefe e ainda levou esporro", comentava o motorista. "Pois eu vi o manual que ele nunca abre", respondeu a copeira. Enquanto isso, do outro lado da porta, o Dr. Carlos encarava o aparelho funcionando perfeitamente. Prova irrefutável de que, pela primeira vez,
Sua arrogância não conseguira apagar a verdade. Seus dedos tamborilaram nervosamente na mesa, antecipando o que todos agora sabiam. Maria não era mais invisível. Nos dias seguintes, um silêncio diferente pairou sobre a casa. Os funcionários que antes apenas acenavam para Maria, agora paravam para conversar. "Como você sabia consertar aquele aparelho?" perguntava a enfermeira Raquel com genuína curiosidade. Até o jardineiro, que nunca trocava mais que 2 palavras com ela, ofereceu-lhe mudas de ervas medicinais. "Para você, que entende de saúde." Maria respondia com simplicidade, mas seu porte ganhava uma nova firmeza. O próprio empresário, em sua próxima consulta, pediu explicitamente que Maria estivesse presente. "Só me sinto seguro com ela por perto", declarou, ignorando o olhar fulminante do médico. Quando ela entrou na sala, trazendo a pasta de exames organizada com precisão cirúrgica, todos notaram como o paciente se relaxou visivelmente. O Dr. Carlos engoliu seco ao perceber que, sem dizer uma palavra, Maria havia conquistado algo que seu diploma não comprava: confiança genuína. A transformação mais sutil, porém, veio dos pequenos gestos. A copeira passou a servir seu café primeiro, os entregadores a chamá-la de Dona Maria com respeito. Até a esposa do médico, testemunha silenciosa de tudo, começou a pedir sua opinião sobre assuntos domésticos. Ninguém comemorou em voz alta, nenhum discurso foi feito, mas no olhar que os funcionários trocavam quando o médico virava as costas, estava claro: Maria havia quebrado algo muito maior que um aparelho, e nada seria como antes. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha pela última vez, Maria pausou diante da janela e observou seu próprio reflexo no vidro escuro. Pela primeira vez, não viu apenas a empregada de jaleco desbotado, mas a mulher que consertou um equipamento de milhares com um simples gesto. Seu peito apertou-se não de orgulho vazio, mas da quieta satisfação de quem sabe seu valor, independente de quem o reconheça. As lágrimas que vieram então não eram de tristeza, mas de alívio acumulado por anos. Ela lembrava da menina do interior que sonhava ser enfermeira, das noites estudando livros emprestados, das portas fechadas por falta de diploma. Mas naquele instante percebeu que seu conhecimento nunca foi inútil. Apenas esperava o momento certo para florescer, como as ervas medicinais que cultivava em segredo. Ao fechar a luz e atravessar o jardim, Maria respirou fundo o ar noturno. Não precisava mais se encolher ao passar pelo consultório, nem baixar os olhos quando o médico falava. Sua vitória não estava em humilhá-lo, mas em finalmente se ver e ser vista, como sempre merecia, não superior, mas igual. E essa verdade, mais do que qualquer aplauso, era o que lhe preenchia a alma naquela caminhada silenciosa para casa. Nas semanas seguintes, os funcionários notaram algo estranho. O Dr. Carlos começou a deixar o jornal do dia aberto na página de classificados de cursos técnicos, sempre perto do lugar onde Maria almoçava. Seus comentários ácidos diminuíram, substituídos por um silêncio constrangido sempre que ela entrava na sala. Certa manhã, ao vê-la ajustando a pressão arterial de um paciente idoso com mãos firmes, ele apenas tossiu e saiu, sem corrigi-la, sem menosprezar. O ponto de virada veio quando um colega médico visitou a clínica e referiu-se a Maria como sua assistente. Em vez de corrigir com desdém, o Dr. Carlos hesitou. Depois murmurou "ela tem talento", quase inaudível. Naquele instante, não era o orgulho ferido que falava, mas a voz abafada de um profissional que finalmente reconhecia, ainda que relutantemente, o valor do outro. Maria ouviu de trás da porta, e seu sorriso foi tão discreto quanto eficiente. Aos poucos, pequenos gestos surgiram. Um bom dia rouco, um copo d'água que ele mesmo serviu quando ela tossia resfriada. Não era amizade, nem mesmo simpatia, era o respeito mínimo que um ser humano deve a outro. E Maria, com sua sabedoria silenciosa, aceitou sem comemorar, sem humilhar. Sabia que algumas vitórias não precisam de plateia. Basta que a mudança seja real, mesmo que pequena, mesmo que tardia. A casa do Dr. Carlos
respirava um ar diferente agora. Onde antes havia tensão nos corredores, surgiam conversas entre funcionários e até risadas contidas. A própria esposa do médico, testemunha silenciosa de tudo, começou a incluir Maria nas decisões domésticas, não como empregada, mas como alguém cuja opinião valia. Até os pacientes notavam. Há algo mais acolhedor aqui, comentou uma senhora idosa, sem saber explicar o que mudou exatamente. O consultório, outrora território exclusivo do médico, tornou-se um espaço mais colaborativo. Quando o aparelho de pressão apresentou novo defeito, foi o próprio Dr. Carlos quem perguntou: Maria, você poderia dar uma olhada? Sua voz ainda carregava resquícios de orgulho, mas agora havia espaço para a dúvida e para o reconhecimento. Os funcionários trocavam olhares surpresos, mas Maria apenas assentiu e resolveu o problema como sempre fazia, sem alarde. Na despedida de fim de ano, ocorreu o impensável. O médico entregou a Maria um envelope além de seu salário, não como esmola, mas como bolsa para um curso técnico de enfermagem. Parece que você já sabe mais que alguns formados, murmurou, evitando seu olhar. A casa inteira pareceu conter a respiração naquele momento. Maria aceitou com um simples aceno de cabeça, mas todos viram. Nas suas mãos que tanto trabalharam, agora repousava algo além de ferramentas de limpeza, um futuro. Como a jasmim que Maria cultivava no jardim, florescendo entre as pedras do muro, sua história nos lembra que o verdadeiro valor não precisa de palco para brilhar. Sob o sol ou na sombra, ele cresce no silêncio, nas mãos que trabalham, nos olhos que observam e no coração que nunca desiste. Maria não mudou o mundo, mas provou que até o solo mais duro pode frutificar quando regado com dignidade. E você, já presenciou alguém como Maria? Alguém que, mesmo invisível aos olhos arrogantes, transformou humildade em lição e silêncio em sabedoria? Compartilhe nos comentários. Toda história de superação merece ser contada. Não esqueça de se inscrever para acompanhar mais narrativas que celebram os heróis do cotidiano, aqueles que nos ensinam. O respeito não se exige, conquista-se. E aqueles que, como Maria, ainda esperam seu momento? Lembre-se, até o inverno mais longo cede à primavera. Basta seguir em frente uma semente de cada vez